Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das metáforas mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais simples de toda a Bíblia. Uma imagem tirada direto da agricultura, lá no Evangelho de João, mas que por séculos, vem desafiando o nosso jeito de pensar sobre a vida, sobre a fé e sobre de onde, afinal, vem a nossa força. E a pergunta que vai guiar a nossa análise é justamente essa. Como é que pode uma imagem tão antiga de uma videira e seus ramos ainda ter tanto a dizer sobre a nossa vida hoje, quase 2000 anos depois? A resposta, olha, começa não exatamente na imagem em si, mas no momento em que ela foi dita pela primeira vez. Pois é, para a gente entender a força dessa metáfora, a gente precisa primeiro entender o clima, a atmosfera do momento. Não foi um ensinamento qualquer dado num dia comum. Foi parte de uma despedida bem intensa e cheia de significado. Esse momento é conhecido como o discurso de despedida. Vamos tentar imaginar a cena, a urgência, a intimidade daquele lugar. Jesus está ali, preparando seus amigos mais próximos para a maior crise que eles iriam enfrentar. Ele está compartilhando as verdades que ele considera, assim, absolutamente essenciais antes de partir. Agora, vamos dar um salto no tempo, algumas décadas para frente. O Evangelho de João foi escrito numa época super turbulenta para os primeiros cristãos. Eles estavam lidando com perseguição de fora e, ao mesmo tempo, uma baita confusão interna com o surgimento de um monte de ensinamentos falsos. A mensagem de João, então, tinha um objetivo muito claro: fortalecer a fé daquela galera, mostrando quem Jesus realmente era. E aqui vem um ponto que é fundamental. A imagem da videira não era novidade nenhuma para quem ouvia aquilo. No Antigo Testamento, a videira era o símbolo da nação de Israel, mas, muitas vezes, era um símbolo ligado a um histórico de falhas. Então, quando Jesus se declara a videira verdadeira, ele estava fazendo uma afirmação assim, radical. Ele estava basicamente dizendo: eu sou o cumprimento perfeito e fiel de tudo aquilo que Israel deveria ter sido. Bom, agora que a gente já entendeu todo o contexto, vamos entrar de cabeça no coração da metáfora. Vamos analisar os papéis que cada elemento tem nessa ilustração agrícola tão poderosa. A metáfora toda gira em torno de 3 elementos centrais. Primeiro, a gente tem a videira verdadeira, que é Jesus, o único fonte de vida. Depois, o agricultor, que é Deus Pai, aquele que cuida de tudo. E, por fim, os ramos, que são os discípulos, os seguidores, cuja existência depende 100% da sua conexão com a videira. A simplicidade dessa imagem esconde uma profundidade, olha, gigantesca. E o foco da ação aqui na metáfora, curiosamente, não está nos ramos, mas sim no agricultor. Vamos dar uma olhada no que ele faz e, mais importante, por que ele faz. O agricultor tem 2 ações bem distintas. Primeiro, os ramos que não produzem fruto nenhum, ele corta, ele remove. Mas, e essa parte é crucial, os ramos que dão fruto também são cortados. Ou melhor, eles são podados. E por quê? Para que eles produzam ainda mais. E é aqui que a gente entende um conceito teológico central. Essa poda não é um castigo, de jeito nenhum. Ela é um processo de disciplina, de refinamento que tem um objetivo super claro e positivo: aumentar a capacidade daquele ramo de produzir frutos. É um cuidado intencional, focado no crescimento. Ok, então a gente já entendeu os papéis, já entendeu as ações, agora a gente chega no mandamento central, na grande lição de toda essa passagem. Tem um teólogo, o J.C. Ryle, que conseguiu capturar a essência disso de um jeito perfeito. Ele diz que essa união é íntima e real. Ou seja, não é só uma ideia abstrata. É uma conexão vital de verdade, onde tudo, absolutamente tudo que o ramo tem, flui direto do caule, da videira. A palavra-chave aqui é permanecer. E isso não significa ficar ali parado, existindo de forma passiva. Não. Significa uma conexão ativa, constante e uma dependência total. O ramo não tem vida própria. A vida dele é a videira. A produtividade não vem do esforço do ramo, mas sim da sua conexão. Então, para a gente amarrar tudo isso, os pontos cruciais são estes. A vida de verdade vem da conexão, não do esforço isolado. O trabalho de Deus na vida da gente, mesmo quando parece duro, como uma poda, tem sempre o propósito de crescimento. E dar frutos não é uma tarefa a ser cumprida, mas a consequência natural de se estar conectado. Resumindo, a vida espiritual é um chamado à dependência, e não à independência. Isso tudo acaba deixando a gente com uma pergunta, né? Uma pergunta bem desafiadora.
Em um mundo que vive nos pressionando a sermos autossuficientes, a competir, a produzir sem parar, muitas vezes até o esgotamento, o que é essa imagem antiga de total dependência realmente significa para nós hoje? Talvez seja um convite, sabe? Um convite para a gente reavaliar de onde de fato vem a nossa força, o nosso propósito e a nossa vitalidade.